Fala, minha família Caipora! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês essa quantidade de palpites com muita qualidade, tá? E eu trago para vocês, como sempre, os resultados dos nossos palpites e trago do dia 6 de junho, tá? Eu trouxe ontem, mas irei repetir para vocês. Tivemos 16 palpites com 13 greens e apenas 3 reds, tá? Foram 81% de acertos no dia 6, tá? E para o dia 7 tivemos 21 palpites com apenas 9 greens e 12 reds, tivemos 43%. O dia não foi tão bom ontem, como eu disse, eu também teve prejuízos. Mas o sol vem para todos e, como sempre, vem na maioria dos dias para a gente aqui no canal Caipora. E tivemos 21 palpites no dia de hoje, com 13 greens e apenas 2 reds até o momento, tá? Temos 6 jogos que ainda irão ocorrer, então acompanhe a nossa planilha Caipora. O link está no topo dos comentários e também temos a planilha dentro do canal do WhatsApp e do Telegram, beleza, galera? E não se esqueçam de se inscrever nesses canais. Temos o link das nossas redes sociais e também inscrevam-se e sigam a gente lá, beleza, galera? Está no topo dos comentários, fechou? Vocês que estão caindo aqui pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e também deixe o palpite nos comentários sobre o que vocês acham dos nossos vídeos e dos nossos palpites, beleza, galera? O que vocês acham? Dá uma olhada na nossa planilha e confiram os dias anteriores. Vejam que temos uma boa taxa de acertos, tá? Então vocês também que sempre estão acompanhando a gente, não deixem de se inscrever se ainda não se inscreveu. Irá fortalecer muita gente, beleza, galera? Vamos lá para os nossos palpites do dia 9 de junho, beleza? Bora pra intro! Bora, Caiporada, iniciar com nossas análises e eu consegui trazer 20 palpites para o dia 9 de junho, tá? Então vamos iniciar aqui então. Eu trago o Rockdale e Liden versus Western Sydney Wanderers da NPL. Eu trago essa partida com o mercado de over 2,5 gols na NSW da Austrália. O Rockdale tem 56% de probabilidade de vitória e ele tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Western tem 61%. No histórico, 2 partidas para o Rockdale, um empate e uma para o Western. E a média de gols é de acima de 5 gols. Verificando em séries, o Rockdale vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols nas 4 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Brisbane City versus Gold Coast United. Trago essa partida da Queensland da Austrália com o mercado também de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada e temos uma forma recente de 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Brisbane e o Gold Coast tem 56%. No histórico, 5 vitórias do Brisbane, 3 empates e 11 do Gold Coast. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Brisbane vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Vamos lá para a próxima partida, que é o St. George Wollongong versus Michelton. Trago essa partida da Queensland Premier League da Austrália com o mercado de vitória no primeiro tempo para casa. O St. George tem 88% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Verificando o histórico, foi uma partida com uma vitória de 2-0 do St. George. E verificando em série, o St. George vem vencendo a 4 partidas e o Michelton vem perdendo a 3. Últimos jogos nos campeonatos, temos o St. George vencendo no primeiro tempo na maioria de suas partidas. Então para essa partida eu separei vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, Adelaide United versus Para Hills. Separei essa partida na Sofia, Austrália, com o mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos 61% de aproveitamento para o Adelaide nos últimos 9 jogos e o Para Hills tem 50%. No histórico, 5 vitórias do Adelaide e 4 do Para Hills. E a média de gols é de acima de 4,5. Verificando em séries, o Adelaide vem sofrendo gols a 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em todas as partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols também na maioria das partidas. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Broad Beach United versus Southside Eagles.
Separei essa partida na Queensland Premier League da Austrália com mercado de over 2,5 gols. Broadbeach United tem 67% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Southside tem 28%. No histórico, uma partida com uma vitória de Southside de 3-2. Verificando em séries, o Broadbeach vem a 10 jogos marcando gols e o Southside vem perdendo a 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Sanfrecce Hiroshima versus o Tóquio. Sempre essa partida na Copa do Japão, com mercado de over 1,5 gols. Hiroshima tem 62% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Tóquio tem 56%. No histórico, 17 vitórias do Hiroshima, 11 empates e 16 do Tóquio. A média de gols é de 2,5 gols. Verificando em séries, o Hiroshima vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos over do 1,5 em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols também na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, North Island feminino contra o Colden. Separa essa partida na Elite Division da Dinamarca com vitória seca para casa. North Island tem 79% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Colden tem 11%. No histórico, 8 vitórias do Nords, 3 empates e 7 do Colden. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Nords vem a 8 jogos marcando gols e o Colden vem perdendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Nords em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Nords venceu 4 das suas últimas 6 partidas e o Colden não vence fora de casa. Então, para essa partida, vitória seca para casa. Fechou? Próxima partida, Skövde versus Galciode. Separa essa partida na segunda divisão da Suécia com o mercado de over 2,5 gols. Skövde tem 74% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Galciode tem 39%. Verificando o histórico, 3 vitórias para cada lado e a média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Skövde venceu empates a 5 jogos e venceu 4 deles. Últimos encontros, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Traef versus Skedmo. Separa essa partida na terceira divisão da Noruega com vitória no primeiro tempo para casa. Traef tem um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos e os Skedmo tem 22%. Em séries, o Traef vence empates nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Traef venceu o primeiro tempo na maioria de suas partidas. Então, para essa partida, eu separei vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, segunda divisão da Dinamarca, separei Nykøbing versus Middelfart. Separei essa partida com over do 1,5 gols. Middelfart tem 58% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Nykøbing tem 17%. Verificando o histórico, 2 vitórias do Nykøbing, 2 empates e uma do Middelfart. E a média de gols é de acima de 4. Verificando em séries, o Nykøbing vem em 9 jogos sofrendo gols. E nos últimos encontros, temos o mercado de over do 1,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Real Madrid contra o Atlético de Bilbao na primeira divisão feminina da Espanha. Separei essa partida com vitória seca para casa. Real Madrid tem 69% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atlético Bilbao tem 78%. No histórico, 7 vitórias do Real Madrid e 2 do Atlético Bilbao. E a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, Real Madrid vem a 7 jogos marcando gols e o Bilbao vem a 5 jogos sem empates. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Real Madrid em 5 das últimas 6 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o Real Madrid venceu 5 das últimas 6 partidas e o Bilbao, fora de casa, venceu apenas uma. Então, para essa partida, eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, vamos para o Vålerenga contra o Moss. Separei essa partida na primeira divisão da Noruega com o mercado de over do 1,5 gols. Vålerenga tem 62% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Moss tem 56%. No histórico, 4 vitórias para cada lado e 2 empates. E a média de gols é de acima de 3,5. Em séries, as duas equipes vêm vencendo nas últimas partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em todas as partidas, com ambas marcam em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols em quase todos os jogos. Apenas uma partida do Moss contra o Alessand
que foi 1-0. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Itália contra a Bósnia. Separa essa partida no amistoso internacional com vitória seca para casa. A Itália tem 75% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Bósnia tem 22%. No histórico, 3 vitórias da Itália e um empate, e a média de gols é de 2,5. Em séries, a Itália não perde as 5 partidas e a Bósnia perdeu as últimas 5 partidas. Nos últimos encontros, temos vitória da Itália em 3 das últimas 4 partidas, e nos últimos jogos a Itália vence em casa na maioria das partidas e a Bósnia perde fora de casa. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Criciúma contra Cuiabá. Separa essa partida na Série A do Brasileiro com o under 3,5 gols. Criciúma tem 47% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Cuiabá tem 39%. No histórico, uma vitória do Cuiabá e um empate, e a média de gols é de meio gol. Verificando em séries, Criciúma vem perdendo 3 partidas e nos últimos encontros temos under 3,5 gols nas 2 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos das 2 equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Avaí contra Chapecó. Separa essa partida na Série B do Brasileirão com o under 3,5 gols. O Avaí tem 50% de probabilidade de vitória e na forma recente ele tem um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 67%. Chapecó tem 44%. No histórico, 15 vitórias do Avaí, 11 empates e 30 da Chapecoense. A média de gols é de 2,5. Em séries, o Avaí vem vencendo as 5 partidas e a Chapecoense não vence as 5 partidas. Últimos encontros das 2 equipes, temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todos os jogos. Apenas uma partida do Chapecoense contra o América, que foi 2-2. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Fechou? Próxima partida, França contra o Canadá. Separa essa partida no amistoso internacional com over 1,5 gols. A França tem 79% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Canadá tem 44%. No histórico, uma partida com a vitória de 1-0 da França. E em séries, o Canadá não empata as 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em todas as partidas das 2 equipes. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Sporting Lyon versus Espanhol. Separei essa partida na segunda divisão da Espanha com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos um aproveitamento de 67% para o Espanhol nos últimos 9 jogos e o Sporting tem 61%. No histórico, 10 vitórias do Sporting, 8 empates e 7 do Espanhol. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Espanhol não perde as 5 partidas e nos últimos encontros temos under 3,5 gols em todas as partidas. Na casa do Sporting, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Vamos lá para a próxima partida, que é o CRB contra o Fortaleza, finalíssima da Copa do Nordeste, tá? Lá no palpite do vídeo anterior, lá no jogo que separei do primeiro jogo, eu separei o Fortaleza para vencer a taça. Quem não fez o cash, dá para manter a aposta, tá? Mas para este mercado eu trago um under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada para as 2 equipes e o Fortaleza tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o CRB tem 61% também. Verificando o histórico, são 8 vitórias do Fortaleza, 2 empates e 4 do CRB. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o CRB vem sem empates a 5 jogos e o Fortaleza vem vencendo a 4 partidas. Últimos encontros das 2 equipes, temos um mercado de under 3,5 gols em todas as partidas e o Fortaleza venceu 5 delas. Verificando os últimos jogos dos campeonatos, o Fortaleza venceu 4 das últimas 6 partidas e o CRB, ele venceu apenas uma partida das últimas 6 em casa. Então eu acredito que para essa partida nós teremos um under 3,5 gols, verificando os gols também nos últimos jogos. Então para essa partida, under 3,5 gols, fechou? Próxima partida, América Mineiro contra Ponte Preta. Separa essa partida na Série B do Brasileirão com over 1,5 gols. O América tem 65% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Ponte Preta tem 39%. No histórico, 5 vitórias do América, 5 empates e 2 da Ponte Preta. A média de gols é de acima de 2 gols. Não temos séries para esta partida e verificando os últimos encontros, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das 2 equipes. Apenas uma partida para cada equipe que foi 0-0. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, fechou?
Próxima e última partida eu separei a Argentina contra o Equador. Separei vitória e empate para casa nesta partida em amistoso internacional. A Argentina tem 62% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Equador tem 67%. No histórico, 9 vitórias da Argentina, 5 empates e 3 do Equador. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, a Argentina vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros temos vitória e empate da Argentina em todas as últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos e amistosos, a Argentina vem vencendo e empatando suas últimas partidas, perdeu apenas para o Uruguai, e temos nos últimos jogos do Equador, ele não vence fora de casa, venceu apenas uma partida contra a Bolívia. Então para essa partida eu separei vitória e empate para casa. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, e vocês que me acompanharam até o final do vídeo, não se esqueçam de se inscrever e também não se esqueçam de deixar um comentário e seu like. Beleza? Vamos lá para o nosso bilhete caipora! Fala, galera, bora lá com o nosso bilhete caipora! Separei over 2,5 gols para Rockdale contra o Western Sydney Wanderers. Separei under 3,5 gols para Criciúma contra o Cuiabá. Over 2,5 gols para a França contra o Canadá. Separei o St. George para vencer o primeiro tempo contra o Michelton. E a Itália para vencer a partida contra a Bósnia. E por último, vitória e empate entre Argentina e Equador para casa. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Fui!